Soterarte convida. Todo dia dá um bom dia em grupo de família, mas o pau já vai quebrar. Tem avô xingando mãe, mãe xingando filha. Todos querem humilhar. Se alguém prefere Anitta e o outro Ludmilla, a porrada vai comer. Pra chamar você de burro fazem até fila, mesmo sem te conhecer. Me vi em maus lençóis quando falei que Exu é do bem, e ainda critiquei Star Wars. Dentro do grupo Yoda é zen. Meu tio virou um boçal, fez um textão em boxe pra mim. Parece que esse estresse é virtual Nunca vai ter fim. Treta, 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 treta. É Bahia ou Vitória, esquerda ou direita, eita, eita. Treta, 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 treta. Bota passas no arroz e ninguém te respeita, eita, eita. Treta. Adorei a passa no arroz, que eu adoro passa no arroz. Ih, eu odeio. Ó a treta começando aqui. Começando a treta. Nesse clima, sem treta, que a gente começa o nosso Soterarte Convida de hoje com essa dupla, que é o Edu Krieger e Natália Voz. Bem-vindos. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Prazer. Nós já viram que hoje é bem descontraído, né? Deixa eu apresentar minha outra convidada aqui, que é Meg Eloise. Ela é poeta, mestre em estudos literários e curadora da Flita, que é a festa literária de Aratuípe. Bem-vinda. Obrigada, Liana. Agradeço o espaço e a oportunidade de falar de literatura, né? Isso, sem treta. Sem treta, por favor. Treta não. Tava me divertindo aqui com a letra da música. Vamos começar com vocês, porque eu fiquei curiosa com esse trabalho de vocês. Vocês são duplo ou casal? Casal. Dupla. Casal dupla. Casal duplo. Já deu treta. Já deu treta, duplo ou casal? Bom, vocês se conheceram, esse encontro de vocês, primeiro foi na vida ou na música? Pode falar. Primeiro foi na vida, né? A gente já está junto há muito tempo e na pandemia a gente resolveu fazer os vídeos de paródias, né, para postar nas nossas redes, sem imaginar que a repercussão ia ser tão grande, né? Tava todo mundo em casa ali, né, naquela quarentena. E aí a gente percebeu que esse trabalho divertia as pessoas naquele momento e o número de compartilhamento começou a ser muito grande, muito alto. E isso foi estimulando a gente a produzir mais vídeos, e aí a gente se tornou um casal que canta. E as composições são... Basicamente minhas, ela contribui bastante também, né? Porque canta, então sempre insere uma coisinha ou outra, mas não tem treta na composição, não. Não, nem na vida de vocês, né? Na vida da gente é aquela treta de casal saudável, né? Isso. Né? A gente chama de ajustes, né? Então todo casal vai se Ajustes ajustando. necessários. Aquelas DRs que são comuns. As DRs, mas só que a gente trabalha muito bem junto, né? A gente descobriu que é muito prazeroso, né? Tem casal que não consegue trabalhar junto, né? Porque aí vem a treta mesmo. Mas pra gente é gostoso, a gente complementa o nosso dia com esse trabalho e flui muito bem. E a gente tem 2 filhas, então para conciliar o trabalho com em casa, produzindo muitas vezes, é um desafio gostoso. Vamos saber mais daqui a pouquinho. Meg, vamos falar um pouquinho sobre literatura. E o tema da Flita esse ano está bem interessante, né? Que é o encantamento da leitura. Me fala um pouquinho. Então, para essa 4ª edição da Flita, o tema será literatura e encantamento, justamente para que a gente reflita, né, sobre o poder encantatório da palavra literária, em suas fabulações, estranhezas, o despertar do encanto a partir da leitura. Ler é um encantamento. Sim, sim. A literatura é o próprio encantamento, né, como eu costumo dizer. E o olhar da criança, no primeiro contato para o livro, para a leitura, é esse olhar cheio de encantamento, né? Então, a partir disso, a gente pensa esse tema a fim de que também pensemos o mundo que nós gostaríamos que ele fosse, o mundo como ele é, né? E a possibilidade de inventar outros mundos através da literatura. O brasileiro, o baiano, lê pouco? Olha, quando a gente pensa nos suportes para a leitura, né, as redes sociais apresentam hoje uma difusão de possibilidades de leitura, a internet apresenta uma profusão de suportes de leitura. Então, o brasileiro lê. Talvez não a leitura compactada em livro, mas o brasileiro lê. O baiano lê. O que eu percebo com a coisa da internet, que as notícias, lê só a manchete, né? Aquela coisa de você
ter aquela notícia, ter aquela informação rápida e não se aprofunda muito nas coisas que lê. Vocês concordam comigo? Ah, totalmente. Eu acho que hoje em dia está tudo muito rápido, né? Então a gente não tem mais nem paciência, nem tempo de esquentar uma comida no micro-ondas, né? Que a gente acha que 1 minuto está demorando. E eu acho que a leitura acompanha esse processo, né? Muita leitura superficial, tem muito clickbait, que a gente chama, que são as manchetes que caçam clique, você vai ver, não é exatamente aquilo. Então eu acho que alimentar esse hábito da leitura nas crianças, sobretudo, é muito importante. Né? Nossas filhas amam livro. É isso que eu ia perguntar. Elas amam livro. Elas trocam o eletrônico pelo livro. E a gente procura estimular isso o máximo possível. E a palavra, ela nos conecta com outras possibilidades. Então, quando ela falou aqui, é a literatura para que a gente reflita, aí já me vem assim, o nome do projeto é Flita. Reflita é como se fosse, né, aflita 2 vezes, é a reflita, né? Então, quando a gente vai escutando palavras, né, eu e Natália, que a gente trabalha com a palavra nas paródias, a gente já vai brincando com elas, vendo outras possibilidades para elas, e isso vem através do exercício da leitura. E aí, que bom que você incentiva em casa, né? Você acha que a escola incentiva pouco a leitura ou não? Olha, é preciso criar espaço e tempo de leitura, né? Então, as escolas, atualmente, elas se organizam em torno do letramento literário, seja a partir de cantinhos da leitura, seja de momentos criados a partir de projetos pedagógicos, porque a leitura, para além do que costumamos dizer de que é preciso criar o hábito da leitura, né? Porque hábito é acordar, escovar o dente, né? O que fica ali rotineiro. É preciso despertar o gosto. Porque não adianta você forçar a criança a ler, ter aquela obrigação, se não tem um prazer de ler, né? Isso. O prazer é fundamental. Né? O processo fruitivo da leitura, né? E da leitura literária, sobretudo. Bom, Natália, me conte uma coisa. Como é que surge a inspiração para essas paródias? Vocês se baseiam em quê? Que temas vocês escolhem? A gente faz paródias sobre as notícias que acontecem. E aí a cabeça dele ali é coisa de... Tá tudo na cabeça dele, né? É rápido, E por isso que a gente teve vídeos com tanto engajamento. Pela velocidade com que sai a notícia, a gente já posta alguma coisa cantando sobre. E essas do show, essa que a gente cantou, a gente apresenta em show. São paródias do cotidiano, então a gente conversa e vê o que pode ser tema para o show e que as pessoas vão se identificar. Até a nossa vivência enquanto casal é muito usada no show, porque a maioria dos casais vivenciam as mesmas situações. Ter que levar as crianças em festa infantil toda semana, não, né, ver uma série, um quer continuar, o outro quer parar, vamos mudar, não, vamos seguir. Então, todo esse dia a dia do casal também vai para o palco em forma de paródia. E aí há uma identificação muito grande por parte do público. Acho que é como surgem também os textos de stand-up, né? Que os humoristas pegam. Se baseia também É um show de pela humor, na verdade, né? A gente tem humor, tem música, reflexão, tem emoção no show. A gente canta sobre o cotidiano, mas também a gente canta sobre as pautas importantes, né? Sobre homofobia, preconceito, E aí, brincando, racismo. a pessoa até começa a refletir. alguns Começa assuntos brincando sérios. e depois vai ficando sério e as pessoas se emocionam, então é muito legal. E a identificação também de quem está ouvindo, de que música vem, o que eles vão cantar nessa hora, que a gente já conhece a música original, mas na paródia vai vir o quê? Essa surpresa é muito legal também do público. Então é assim que a gente compõe, é baseado em notícias e na vida cotidiana também. O Chico Anísio tinha uma frase maravilhosa que ele dizia assim: o humor pode ser qualquer coisa, até mesmo engraçado. Então ele colocava o humor como uma ferramenta de conscientização, né, como uma ferramenta de discussão, né, de assuntos que precisam ser debatidos. E o Paulo Gustavo também levou essa frase, né, que é emblemática, né, de rir é um ato de resistência. Ele levou isso também para a vida dele. Então o humor ele tem essa capacidade de fazer rir, também de fazer pensar, refletir, e a gente usa todas essas possibilidades no nosso trabalho. Tem choro e gargalhada. Choro e gargalhada. Coisa que bacana. E vocês começaram com essa arte quando? Na pandemia que você falou. Mas vocês já tinham uma carreira na música? Como é a formação de vocês? Me conta um pouquinho da história. Como é que tudo começou? Eu já vinha, né, de uma carreira de compositor, porque a paródia nada mais é do que um trabalho de letrista, né? Você ressignificar as palavras. A música já existe. A música já existe e eu... A melodia já existe, falta só... Eu trabalhava muito como compositor, como letrista, né? Eu tinha alguns sambas gravados pela Maria Rita. A Maria Rita gravou Maria do Socorro,
suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro. Ela vai pro baile funk, de shortinho, top e gorro. É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro. É o samba Maria do Socorro, que a Maria Rita gravou com muito sucesso e já tem humor nessa letra, já é uma crônica, né? Então ela já estava num caminho assim de uma construção desse trabalho. E quando chegou a pandemia, de fato, é que a gente precisava exorcizar muita coisa, e a gente viu que o humor era esse caminho, né? Então a gente se apegou ao humor e de lá não saímos mais. E vocês tinham um trabalho e tiveram que parar na pandemia? Como é que foi? Eu sou roteirista também, né? Então o meu trabalho parou porque os programas pararam, né? As gravações pararam e o mundo parou, né? E a gente ficou com aquele tempo, né, ali ocioso e ao mesmo tempo apreensivos, né, de saber até quando ia, né? O meu já era mais home office, mas a gente estava com a nossa filhinha, que hoje tem 5 anos, mas ela tinha 9 meses. Então já foi a gente já estava meio quietinha, eu e ela, né? Mas aí a pandemia trouxe o pai para dentro de casa, pro dia a dia. E aí a gente usou aquele velho paradigma da crise que traz a oportunidade, né? É um ideograma, né, da oriental. Sim. Crise é o mesmo símbolo que eles usam para crise, é também o de oportunidade. E a gente viu também nessa crise uma oportunidade de desenvolver esse trabalho de música e humor para levar para as pessoas também esse refresco, né? Desopilar um pouco daquelas tensões. E aí acabou que a gente conquistou um público assim muito grande e agora estamos aqui em Salvador. E o que mais a gente ouve no show é: vocês salvaram a gente na pandemia. Sim. Porque foi uma forma de exorcizar sentimentos tão ruins que muita gente teve, né? A maioria, acho que ninguém ficou feliz na pandemia. Muitas perdas. Muito medo, acho muito que o sentimento era esse, né? Muita coisa errada que a gente viu, então a gente fazia esse humor reflexivo que salvou muita gente. Então isso é muito legal, assim, da gente receber a nós mesmos. Que pena que eu não conheci vocês nessa época. Pois é. Né? Não conheci o trabalho de vocês. Tá tudo no Instagram, é só você procurar que você vai... Nossa, eu lembro que aconteceu isso, as pessoas vão... Acabou que a nossa rede social... Já tô seguindo vocês, inclusive. Obrigado. A nossa rede social acabou se tornando uma linha do tempo, né? Tem gente uma fonte de notícias também. Uma fonte de notícias, de recordar... Tem muita gente que fala: nossa, vocês estão contando a história em tempo real através da música e do humor, né? Então, já é uma obra que está sendo produzida dentro desse lugar até da história mesmo, né? Contemporânea. E muitos professores que tiveram que dar aula em home office usavam as nossas paródias para usar e falaram que vão usar para a história. Que já aplicava dentro de sala, então a gente só teve retorno positivo. E a música é uma ferramenta, você que é professora, né, a música é uma ferramenta importante, né, para aprendizado. Às vezes um assunto é chato, mas você usando a música com a paródia, você grava em pré-vestibular, em revisões. Tem muitos professores que utilizam isso, né? É uma maneira, quando você absorve, né, uma letra, você absorve através de outros mecanismos sensoriais, né, que não são necessariamente racionais. A música te ajuda a absorver conteúdo de uma maneira mais lúdica através de outros sentidos, né? Então, por isso ela é tão usada, né, para estudos e para sala de aula, porque realmente ela tem esse poder. Né? Que bom. Meg, a gente falou aqui um pouquinho da pandemia. Como é que foi essa experiência para você? Eu não gosto de ficar falando, não, mas já que a gente puxou o assunto, porque cada um, eu acho que viveu de uma forma. Quem soube tirar proveito disso, saiu uma pessoa melhor, eu acho, espero. E como é que foi para você? Você teve que parar também? Precisei parar, né? Como sou professora da educação básica, afastada da sala de aula, porque as aulas foram suspensas, fomos para o ensino remoto. Na época eu tinha acabado de ingressar no doutorado, então as aulas suspensas, fomos para um semestre remoto. Então a vida ela ficou resumida a uma tela, né? E foi o período que eu aproveitei também para escrever, eu precisava dar vazão. Daí nasceu a poeta? Não, a poeta nasceu com 12 anos de idade. Eu quero saber essa história também, vamos lá. A poeta nasceu quando eu tinha 12 anos de idade, escrevia em papéis soltos, depois em caderninhos, diários, né? Eu sou filha de mãe professora, então minha mãe sempre me incentivou a ler e a escrever. Eu fui apresentada à leitura muito cedo, né?
Eu lembro dos momentos de férias em que nós fazíamos passeios pela cidade e o meu passeio preferido era até a biblioteca. E depois a gente tomava sorvete. Então ficou essa memória assim, né? Mas você é biblioteca por causa do sorvete ou não? É o doce, né? O doce da leitura, vamos colocar dessa forma. Então, esse contato com o livro, com a leitura, com a escrita, favoreceu com que eu me percebesse nesse mundo da literatura, na perspectiva também de escritora. E eu estudei em uma escola, eu sou de Nazaré, no Recôncavo Baiano, e a escola estimulava, a partir de grupos, essa produção artística. E algumas situações assim, muito engraçadas, por exemplo, na aula de educação artística, na época, né, hoje de artes, eu pedi à professora para escrever, porque eu não coordenava muito bem ali os processos de pintura e tudo mais. E a partir daí eu comecei a experienciar situações muito bacanas para a minha idade, né? Saraus coletivos organizados por alguns artistas ali da cidade. Lembro de uma poesia na época que foi dita em homenagem à Dona Canoa, na ocasião do lançamento do livro de Mabel Veloso, no Cine Teatro Rio Branco, em Nazaré. Então, essa poeta nasce ali, né, na transição para a adolescência, depois esquece um pouco essa verve lírica por conta dos afazeres da vida adulta. E na pandemia foi quando eu consegui mesmo dar vazão e organizar os meus escritos. Aí passei a publicar e tenho agora 2 livros organizados, solos, para lançar para o mundo. Olha que bacana. Então, você acha que o que de bom você tirou da pandemia? Foi isso, essa descoberta? Olha, eu acho que o de bom da pandemia tem esse olhar voltado para dentro, né? De se perceber no mundo mesmo e o que me movimenta nesse mundo. Naquele momento, o que me movimentou foi a escrita, né? O que tem me movimentado é a escrita, né? A literatura, ela traz para mim uma pulsão de existência. E me perceber, né, com todas as impossibilidades que o período pandêmico nos apresentou, me perceber nesse processo de descobrir a minha pulsão de existência, o que me movimenta, né, como é o meu estar no mundo, o que está me atravessando a partir das relações, os estacionamentos dessas relações. Né, estacionamentos porque a gente passou a falar com todo mundo através de uma tela. Né? Então, a literatura, para além de tudo que já foi dito aqui, ela tem esse poder, né, de nos resgatar e de nos apresentar outras possibilidades também de existência. O encontro com o texto do outro também favorece. Então, para além do encontro com o meu próprio texto, ali no processo de criação, houve também o encontro com o texto do outro, porque eu tive tempo, né, para ler um pouco mais. Foi o que a gente mais teve, foi tempo. Dessa pandemia. E vocês também, para estarem atualizados, precisam estar lendo sempre, né? Para estar antenados com o que acontece, para ver o que assunto pode render uma paródia, né? Hoje em dia o celular está na mão e na maioria das vezes há trabalho, né? Porque eu estou sempre conectado nos sites, né, de notícias para saber o que pode gerar algum assunto que reverbere nacionalmente. Né? Tem muitas pessoas que nos pedem, inclusive, para falar de temas locais. Né? Olha, tem um vereador aqui na minha cidade que está fazendo isso, aquilo. Ou aqui está com a companhia de distribuição de água, está assim assado. Faz uma paródia para ajudar a gente. Só que aí a gente não se sente muito à vontade para falar de algo tão local, né? A gente gosta... Até porque aquele assunto ali é uma versão dele, né? De repente não é bem assim. Exatamente. E a paródia, para ela comunicar, ela precisa ser compreendida tanto no seu conteúdo, né? Do que eu estou falando, né? Quanto também a canção precisa ser conhecida. Né? Então a gente busca sempre músicas que são indubitavelmente famosas, né? Não aquela música que é nichada, aquele sucesso lá que é para alguns ou aquele lado B. Tem que ser músicas muito conhecidas. Um refrão conhecido, né? Que pega, aquele refrão chiclete. O chiclete, como é o treta, né? Treta, que o pessoal canta no show. E é interessante porque é um show de paródia, onde supostamente o público não vai saber cantar nada e quando vê mas o público está cantando tudo. Sabe. Porque a gente joga para o público pega. Então, para construir a paródia, é ficar ligado nos assuntos e nos assuntos que têm essa amplitude nacional para que toda a nossa rede social consiga entender e reagir, né, na medida em que a gente deseja.
Algum assunto assim rende mais? A política rende mais? Ou... A política rende mais, porque a política, ela dá margem hoje em A dia. política brasileira é uma estreita, né? comédia? A política brasileira é uma comédia? É uma comédia, né? Uma tragicomédia, né? Seria cômico se não fosse trágico? E ela É dá, munição para composição. ela dá margem a esse tipo de reflexão, de debate, né? Então, isso tende a ser mais compartilhado, porque muitas pessoas compartilham para grupos que se identificam e concordam, e outras, para provocar, compartilham no WhatsApp da família que pensa diferente. Então, a gente precisa até tomar cuidado quando a gente vai abordar um assunto político, para a gente não se tornar apenas uma dupla que canta só política, né? Então a gente tenta equilibrar isso, porque a política é uma tentação. Quando tem um assunto político, a gente fala, isso aqui vai dar uma esquentada nas redes. Nas redes tem mais política, né? Aí chega no show, a gente No show é canta menos, mais... no show é mais a coisa do cotidiano. A gente bate menos. Porque o show, ele é um espaço que a gente considera assim, mais democrático, no sentido de você paga o seu ingresso, você entra, não importa como você pensa. E a pessoa que pensa diferente da gente, né, em termos de ideologia política, tem todo o direito de sentar naquela cadeira e ter uma noite agradável. A gente não quer fazer um show para quem pensa igual a gente quer fazer um show que contemple todo tipo de pensamento. Então, nas nossas redes é diferente. Ali é o nosso espaço, né, virtual, onde a gente expressa ideologicamente com um pouco mais de contundência. E aí segue a gente quem quiser, né? Curte quem quiser, assiste quem quiser. É só passar o dedo que você não está mais vendo. Mas só deixar de seguir que você também não vê mais. Ou passa o dedinho aqui, ó. Mas tem muitos que não seguem e vão lá, hein? E vão. Isso. Mas assim, passou o dedinho, já sai e muda de assunto. Mas a gente entende que a pessoa, para sair de casa, né, pegar uma condução, ir para um show, pagar um ingresso e sentar naquela cadeira, não é tão simples assim a relação. Então a gente precisa acolher. Então, Mas se ela for e ouvir algo que ela não goste, no nosso show ela tem que ouvir mesmo. Porque são coisas que ela precisa mudar, urgente. E são posicionamentos que a gente acredita que são inevitáveis. Por exemplo, a gente canta denunciando a homofobia. Sim. E isso aí, qualquer pessoa, mesmo que tenha um outro tipo de viés ideológico, vai ouvir e vai falar, não, realmente, né, o que eles cantam faz sentido. Eu não me sinto... Tem muita gente que a gente percebe, muita gente que a gente vê assim, às vezes meio constrangida porque tem alguém na família, tá com uma filha que tá namorando uma moça, daquela, né? Mas precisa ouvir, porque a gente acredita que esse tipo de reflexão é no mínimo necessário. Mesmo que não vá mudar a maneira de pensar, mas no mínimo escuta o que a gente está cantando, para talvez você, né, absorver de uma outra maneira. Então, esses são assuntos que a gente acha que são importantes. Cantar, que não é político, isso é questão de humanidade. Não é uma política partidária, né? Cantar contra o racismo, né, como a gente canta, contra a homofobia, contra o machismo. Eu acho que esse tipo de pauta é fundamental, que as pessoas de qualquer ideologia política estejam abertas para ouvir e para receber. Então a gente canta isso no show, mas não como uma afronta à plateia, e sim como um convite para refletir, a gerar uma nova reflexão, repensar, como ela eu falou, acho, né? a pensar, né? Respeitar. E tem funcionado muito bem, né? Assim, a gente vê pessoas que às vezes até a gente já conhece, fala, quem tá ali? A gente conhece aquele cara ali. Tá. E pela reação você já vê, né? Mas geralmente desarma, porque a arte e a música tem esse poder também de comunicar com leveza. Sim. Né? É diferente se a Meg subir num palanque para falar sobre racismo, ela vai falar com uma contundência que muitas vezes vai gerar pode ser uma coisa agressiva, um bloqueio na escuta, né? E através de uma canção, como a gente canta uma música inspirada no Vini Júnior para falar sobre racismo, a gente percebe que a escuta está mais aberta, porque aquilo vem com a leveza da música, da canção. Então a gente usa isso de fato para gerar esse tipo de reflexão. A gente falou de vida de casal, então vamos... Essa eu quero ver. Vamos para a questão das séries, né? As séries de TV, se a gente vê ou não vê. A disputa pelo controle. Falando em série, é bem melhor você parar e assistir outra. Se tá ruim depois que ela começar, pra quem
insistir se você já não quer? Você não sabe, E lá vem ele. mas é que eu tenho que chegar na temporada 3. Pra quê? E tenho lido, vai melhorando. Vou tentar terminar de uma vez. Falando em série, Fala, meu amor. eu não queria ver você toda semana sofrendo pra assistir na nossa cama, porque não vale a pena, não dá mais. Falando em série, Lá vem com outra. já estreou a tailandesa Sons do Vento. Sons do vento. Falaram que o começo é meio lento, Mas quero ver inteira. vai se arrepender. Meu caro Vini, nos perdoe, por favor, se a sociedade é tão racista. Mas como agora tá um debate até no humor, expresso meu ponto de vista. Esse problema não é só no futebol, mas tá um horror o campeonato espanhol. Aqui o racismo se aliou ao besterol. Tem humorista que acha ok zombar da pele preta. Os picaretas, liberdade de expressão é rir das minorias, humilhar gênero e raça. Mas isso gera ódio, violência e não tem graça. É uma estrutura de opressão. Meu caro Vini, é impossível não lembrar do general Francisco Franco. Vendo a tragédia do racismo te alcançar, dá até vergonha de ser branco. Esse problema não é só no futebol, mas tá um horror o campeonato espanhol. Aqui o racismo se aliou ao besterol. Tem humorista que acha ok zombar da pele preta. Dá uma caneta pra calar os sem noção, que a gente entra de sola com o pé alto no carrinho. O racismo a gente trata é na porrada, sem risinho. Não é censura, é reação. Meu caro Vini, eu bem queria te dizer, não entra nessa, deixa disso. Mas o cinismo e a dissimulação blasé não me permitem ser omisso. Esse problema não é só no futebol, mas tá um horror o campeonato espanhol. Aqui o racismo se aliou ao besterol. Tem humorista que acha ok zombar da pele preta. Eu nessa treta tô fechado com os seus, porque somos nós brancos que fazemos a lambança. Nem tudo é uma piada e a consciência traz mudança. Racismo estrutural já deu. Que beleza! Só Tarástica Convida está de volta com Edu Krieger e Natália Voz, agora com um tema sério, né? A gente voltou agora com um tema sério, falando de racismo. Estou aqui também com Meg Eloise e eu já quero aproveitar esse gancho aí dessa música para saber de Meg, que é uma mulher preta, saber se você sofreu muito racismo na pele, Meg. Tem racismo na literatura? Olha, na educação? Tem racismo por toda parte, né? Velado ou escancarado? Velado, escancarado. É o racismo estrutural, né? Como eles cantam na música. Então, todas as pessoas pretas deste país, infelizmente, de uma forma ou de outra, né? De uma forma leve ou não tão leve, acaba sendo, em algum momento da vida, atravessado pelo racismo, né? Então, em minha condição de mulher preta, periférica, do interior da Bahia, e que tem a ousadia de escrever, esse racismo também chega, né? Então, eu sou composta por avenidas identitárias, né? De gênero, por ser mulher, né? De classe, por vir de periferia, e de raça,
né, por ser preta. Então, tudo isso me atravessa. Já, tipo, perdeu alguma oportunidade por ser preta? Ou sentiu que foi excluída ali naquele momento por ser preta? Já sentiu isso assim também, assim, de forma bem clara? Já, claro. Eu lembro de uma ocasião, a título de ilustrar, em que eu tive um contato com um contratante, na época, para fazer uma fala em uma universidade. E eu cheguei ali e tal, pedindo informação, fui recepcionada, vai para lá, enfim. Mas quando essa pessoa chegou, o espanto dela, né, foi visível, assim, foi possível notar, né? A respeito da minha pele, da minha condição, né? E no que diz respeito à literatura, o que a gente observa é justamente a dificuldade de pessoas pretas publicarem, né? Mesmo tendo se organizado em torno de antologias. A partir da década de 70, a gente observa que intelectuais pretos, né, em torno do MNU, começam a pensar esse movimento em torno do literário, financiando as próprias publicações. Esse movimento de antologia ele permanece até hoje, né? As grandes editoras, elas pouco publicam pessoas pretas. O nicho é muito pequeno. A gente observa atualmente Conceição Evaristo, né? Ana Maria Gonçalves, Jefferson Tenório, sendo hoje publicado por grandes editoras, mas isso é muito simbólico, é muito pequeno, né? Em torno da gama de escritores que nós temos, que estão aí se autopublicando ou através de editoras pequenas, editoras independentes. Aqui na Bahia nós temos editoras potentes que têm publicado pessoas pretas, isso é muito importante. E aí essa zona, né, essa zona à margem, né, ela impõe essa condição mesmo, né, de uma escrita que fica à margem, uma escrita que por vezes é entendida como periférica, que vão compor esse nicho, ou melhor, esse aspecto, como eu prefiro dizer, da literatura negro brasileira, né? Kut, que é um poeta preto intelectual belíssimo brasileiro, ele discute sobre a literatura negro-brasileira como sendo um aspecto da literatura brasileira. E a gente observa essa perspectiva de margem, né? É margem porque quem escreve é um sujeito, uma sujeita preta. E nesse trânsito entre Bahia, né, o Brasil com essa imensidão, o acesso para baianos à publicação e a grandes editoras também é muito pequeno, isso é necessário a gente discutir, né? Ter um olhar sobre a editoração, os processos editoriais todos que envolvem a publicação. Pois e Salvador sendo uma capital negra, né? Mais de 80% da população é preta ou parda, é um absurdo ainda existir isso, né? Vocês que são de fora, vocês são cariocas? Eu sou carioca e ela é de Niterói, que é estado do Rio, né? Uhum. E vocês estão aqui para fazer o show, vocês não... A gente se apresentou na casa da mãe, né? E estamos aqui fechando também outras datas, né? Negociando outros espaços, muito bem recebidos, por sinal, e acho que a gente vai se tornar aqui frequente na cidade, porque é uma cidade que a gente ama muito. Vai demorar muito, vamos se mudar para cá. Pois é, olha, não seria ruim não. E a gente foi vindo para Salvador, é que a gente percebeu o quanto que o nosso repertório ele é baiano, né? A gente abriu com a Treta, né? Que é a Luz de Tieta do Caetano, mas a gente tem Gilberto Gil no show, a gente passa pelo Moraes Moreira. Aposto que deve ter algum Ivete. Tem. E a gente foi percebendo o quanto que a Bahia nos influencia musicalmente, influencia o Brasil inteiro, né? É um caldeirão. É um caldeirão, né? E existe, né, essa ancestralidade, né, essa africanidade que a gente respeita, admira muito, né? E presta, de fato, essa homenagem. Tem uma escritora aqui, uma professora que eu gosto muito, que é a Bárbara Carini, né, uma intelectual. Até o perfil dela é interessantíssimo nas redes, que é uma intelectual diferentona, né, que ela é uma mulher negra com todos os estigmas, né, que uma mulher negra sofre, né, e ela não renega, né, o que esperam dela. Ela dança axé, ela rebola, ela desce até o chão, né, dançando o pagode baiano, e ela, quando ela precisa tocar no assunto com seriedade, ela toca. Então ela tem, né, isso que é um contraste de certo modo, né, e surpreende por ser, como a Meg falou, uma mulher negra letrada, né, e isso assusta muito, surpreende as pessoas, e ser surpreendido por isso é uma atitude racista, né? Porque deveria ser uma coisa natural, né? Deveria ser natural. Então, deveria ser uma exceção. Ela fala muito sobre o pacto da branquitude,
né? Onde eu me incluo como um homem branco. E eu acho que o grande erro do branco, agora o meu lugar de fala enquanto, né, uma pessoa branca, o grande erro é a gente querer negar isso e dizer, mas eu não sou racista. Pegar isso como algo pessoal e dizer, não, sou racista. E começar a justificar, por que eu não sou racista? O velho clichê, tem até amigos negros, mas e desenvolver. Não, você tem que entender que esse pacto da branquitude existe no sentido de nós não surpreendermos enquanto pessoas brancas quando nós publicamos um livro, quando nós somos um médico num consultório, né? Quando nós entramos numa sala de aula para dar aula. Os brancos não surpreendem ninguém, isso é naturalizado. E a pessoa negra, ela causa uma surpresa, como a Meg falou. Isso já faz parte de um pacto da branquitude, ou seja, naturalizar a presença dos brancos nesses espaços. Né? E eu aprendo muito com a Bárbara Carini e com tantas outras pessoas que pensam, né, a respeito disso, e a gente procura usar, né, isso no show através de canções como essa que a gente trouxe aqui para gerar esse tipo de reflexão, sempre respeitando o nosso lugar de fala como alguém que não tem a vivência, né, do negro na sociedade. Não sente na pele, a gente imagina, não sente na pele, não sente né, na pele mas procurando entender que, de fato, isso faz parte do nosso comportamento. Outro dia mesmo, eu confundi um morador do prédio em que eu morava com um entregador de comida por aplicativo, né? Porque ele estava com uma sacola na mão. E eu falei, é a entrega? Ele falou, não, eu moro aqui. E aí, na hora, eu deixei passar. Quando eu me toquei, eu falei, gente, que coisa racista. Corri lá, pedi desculpa para ele e falei, olha, o nome do que eu fiz, isso tem um nome, é racismo. Eu jamais confundiria uma pessoa branca com um entregador. Então eu quero te pedir desculpas e dizer que esse constrangimento não tem que ser seu, ele é meu. Você tem que subir agora para o seu apartamento numa boa. Você não tem que sofrer com isso, desabafar com a sua esposa. Quem está constrangido sou eu. E de fato, fui lá, falei com a Natália, sofri por eu ter tido essa atitude, mas reconhecer que isso é um racismo faz parte do nosso As crescimento. pessoas só vão mudar a partir do reconhecimento. E aí, quando eu contei isso para algumas pessoas brancas, muitos falaram assim, não, mas não é racismo, é porque a maioria é negra. Sua intenção não foi essa. Mas de boa intenção, tá cheio. A gente não pode cair nessa armadilha, a gente precisa entender que de fato isso existe, mora na gente culturalmente, a gente tem que procurar compreender para não cair nesse tipo de erro. Então, acho que o que ela falou é perfeito, e estou aqui também, mais uma vez, aprendendo bastante com a Meg, porque ela nos traz essa vivência e a gente só tem que ouvir e refletir a respeito. Que bom. Esse programa sempre... Os entrevistados, os convidados sempre se conectam de alguma forma. Acho bacana. E é importante, né, quando você traz essa sua vivência, mas, sobretudo, o seu momento de reflexão, de compreender a situação que você foi colocado ali, né, se viu envolvido. E tem um nome para isso, né? A gente já falou aqui do racismo estrutural, mas existem as imagens de controle, né? Enfim, tem uma conceituação trazida pela Patricia Hill Collins, que é uma socióloga norte-americana, mas o que significa essa imagem de controle? São justamente os estereótipos que estão relacionados às pessoas pretas. Aquele determinado lugar e aquele determinado comportamento que esperam que as pessoas pretas tenham. Né? Então, romper esses estereótipos, quebrar as imagens de controle, é um caminho necessário para que a gente, de fato, tenha uma sociedade mais justa, mais inclusiva, para que as pessoas consigam fazer a autocrítica, de fato, né? E não pessoalizar. Né? E você diz isso, não é pessoalizar, mas também, né? É compreender que isso faz parte de toda uma estrutura, né? E que as pessoas, por vezes, naturalizam algumas ações, naturalizam alguns discursos ou tendem a minimizar, né? É como o seu amigo comentou, né? Ou quando a Bárbara Carini fala sobre o pacto da branquitude, eu falo assim, eu não. Não fiz pacto com ninguém, mas né? Eu não. Mas eu não. Não, eu sim, vamos entender o que é isso, né? Sim. Uma vez que você falou essa coisa do espaço e do pertencimento, uma vez eu vi um programa de TV com o Manuel Soares, né? Onde ele entrevistava um corretor de imóveis. O Manuel Soares é negro e o corretor também. Eu estava vendo em casa e aumentei o volume pensando assim, deixa eu ver o que eles estão falando sobre o racismo. Não estavam falando nada. O corretor estava dando dicas
para você alugar seu imóvel sem cair em armadilhas. E o Manuel era o apresentador do programa, escutando e fazendo perguntas sobre corretor, sobre aluguel, locação de imóveis. Quando eu vi isso, eu falei, gente, olha como é possível um apresentador negro com um entrevistado negro não estão falando sobre racismo, eles estão falando sobre um assunto que 2 brancos conversando seria natural, mas 2 negros já Chamou atenção. chama atenção. Então, eu acho que a gente procura naturalizar isso para quem não precisa mais. Imagina a Meg, que ela já está cansada de falar sobre racismo na vida, deve ser cansativo demais, né? Mas, infelizmente, ainda é necessário porque o processo é longo e doloroso, né? Pois é. E quanta coisa a gente aprendeu aqui, quanta coisa a gente fez, você que está em casa assistindo, refletir depois que eu puxei esse assunto. Né? Foi bacana. E falar em assunto, tem alguns assuntos assim que vocês evitam fazer paródia? Esse assunto aí é melhor não tocar no assunto. A paródia, ela tem 2 armadilhas. A primeira é a gente não fazer algo que não seja factual, ou seja, que não esteja publicado, que não seja comprovado. Então, por exemplo, se você não gosta de determinado político, você pode brincar e debochar de comportamentos que são comprovadamente notórios. Mas você não pode falar assim, ele é miliciano, e você não pode cantar fulano que não sei o que, o miliciano. Por que você pode receber um processo? Porque onde está a comprovação de que ele é miliciano? Se não existe, não se coloca isso. Coloca-se tudo, e hoje em dia a política nos dá material farto, né, para debochar, porque né, eles capricham muito nesse tipo de conteúdo, mas sempre se preocupando com o que é factual. E o outro lugar que a gente evita muito é quando há algo trágico, né? Sim. Quando existe, por exemplo, uma situação que envolveu óbito ou que envolveu perdas de vida, por mais que exista ali material, e o brasileiro transforma tudo em meme. Né? Não importa, morreu, mas virou meme. A gente não vai brincar com isso porque ali a gente vai tocar em lugares sensíveis para algumas pessoas. Mesmo não fazendo humor, para que a gente vai... Para que a gente vai abordar isso, se isso é... Fazer doer mais, né? Fazer doer mais em algumas pessoas que perderam, né, entes queridos e tal, então... Teve até uma que ele fez sobre aborto, e que na época, que eu já sofri um aborto, e na época eu estava muito sensível, e o tema eu concordava, mas ainda não sabia ainda o que pensar. Eu falei, posso ficar de fora dessa? Porque eu não ia conseguir cantar, porque ia me envolver emocionalmente. Então também tem casos que eu falo, essa eu não vou conseguir fazer. E ela até chama atenção para isso. Eu acho que essa vai tocar em pontos sensíveis demais. É bom ser homem e mulher, que a gente consegue, né? Claro que tem pautas que a gente não consegue chegar a fundo, porque a gente não tem lugar de fala, mas nesse caso do aborto, tipo, eu queria também falar, me posicionar, mas eu não conseguia enquanto mulher que sofreu um aborto. E aí ele fez sozinho. Eu vou até citar um exemplo prático disso que a gente está falando. Recentemente, um homem-bomba se explodiu em frente ao STF, né? E já gerou memes, né? E isso seria um prato cheio para debochar dessa pessoa, né? Explodiu com uma roupa de coringa, quer dizer, tem vários elementos, inclusive, que resvalam no patético, mas a gente acha que não se brinca com isso, porque era uma pessoa com a saúde mental debilitada, né, que tem família que provavelmente está sofrendo. Então, eu acho que aí chega num lugar que a gente não consegue ir. Né? Então, assim, a gente tem esse cuidado para que a paródia, por mais que ela tenha um senso crítico ou algum deboche, para que ela não resvale em lugares que são delicados e qual é aquela palavra de quem morre? Mórbidos, né? Lugares mórbidos. Então, acho que o humor tem um limite, sim. Né? A gente está falando, na verdade, sobre o velho e bom limite do humor, né? Que é uma discussão recente. Né? Qual é o limite do humor? Para alguns, não existe. Né? Como a gente cantou na paródia do Vini Júnior. Tem humorista que acha ok zombar da pele preta. Não que ele concorde, mas acha ok. É um humor ultrapassado, né? Na nossa opinião. Ele acha que isso não tem problema. Você pode rir ou não rir, mas você tem o direito de zombar da pele preta. A gente já acha que não tem. Então, essa discussão sobre o limite do humor nos interessa muito e a gente sempre utiliza na nossa criação. E eu lembrei agora também de um caso de aquele ator famoso que era alcoólatra
E aí acabou virando meme, máscara de carnaval, referência para quem bebe. Aquilo me incomodava muito, né? É música e tudo mais. Aquilo me incomodava muito porque o alcoolismo é uma doença. É uma doença. Ele não bebe, vou beber. Né? E isso aquilo me incomodava. Isso é um humor baseado no bullying, né? E eu acho que a gente... Que é antigo já. Que é antigo. A gente está cada vez mais buscando novas maneiras de rir, né? Como quando a gente canta na música Palco, do Gil, né? Que abre o nosso show, que a gente canta vale qualquer tema e nosso lema é sempre rir do opressor, que é uma dos versos dessa paródia, que é rir do opressor. Né? Então hoje a gente não ri mais do negro, né? Das minorias. Que fala errado, a gente ri do racista, a gente não ri mais do homem afeminado, a gente ri do homofóbico. Né, de quem pratica a gente não ri mais da mulher boazuda, antigamente se quiser, boazuda, burra, não, a gente ri do machista, né? Então tudo isso eu acho que foi patético, né? O passado é patético. O humor antigo hoje em dia ele é bastante questionado. Para alguns humoristas não, né? Ele deveria ainda tem gente na Idade da Pedra. Tem gente que ainda continua. Triste, né? Mas a gente tem esse cuidado de estar conectado com essas novas demandas. Eu estava preocupado com isso. Eu vou perguntar isso para saber como é. A pergunta é ótima. Para saber o que eles pensam. E como é que está a reação do público com os shows de vocês? A reação sempre... Surpreende. O público, ele espera sempre que vai ser um show político, né? Assim, e a gente começa falando sobre a nossa vida de casal. Não, a gente começa cantando sobre o processo de composição e o que a gente veio fazer ali, e as pessoas ficam assim. E tem show que as pessoas riem de uma coisa que no outro ninguém riu. Cada público tem então é cada surpreendente. Local é uma reação surpreendente. diferente? Salvador e... tem coisa que todo mundo ri. Mas tem coisa que eu falo, agora vai... E chega lá na próxima estrofe, eu falei, gente, diferente. A gente vai percebendo nuances culturais, né? Aquela cidade, dependendo do lugar do show, um teatro que é numa área mais elitizada, ela tem um conservadorismo maior em relação a certos comportamentos e o riso sai um pouquinho mais contido, ao passo que quando a gente se apresenta no centro do Rio, por exemplo, que é um lugar, né, de um outro tipo de cultura mais misturada, né, o carnaval de rua tá lá, o público se escangara de rir. Então é interessante a gente observar as reações de acordo também com cada cidade e bairro onde a gente se apresenta, porque tem variações. No final das contas, todo mundo se diverte, mas nem sempre pelas mesmas piadas. É diferente. Meg, você é curadora de uma feira literária. As feiras são importantes, né, para divulgar a literatura, incentivar. É um importante espaço, né? Mercado também para os escritores, isso. né? É um importante espaço de conexão, né? Entre escritor, leitor, o livro, né? E nos últimos 2 anos a gente tem observado, sobretudo aqui na Bahia, uma interiorização das festas e feiras literárias. Eu já trouxe algumas escritoras aqui, curadoras também de feiras do interior. Bacana. Sair dos grandes centros, né? Tirar os eventos literários dos grandes centros, deslocar para o interior é uma política importante. Eu digo como política mesmo, observando o que a nossa legislação diz, né? Porque o lazer é um direito e a gente encontra lazer também a partir da arte. A literatura é uma arte. Então, esse movimento ele diz para a gente 2 coisas. Primeiro, que as pessoas estão cada vez mais buscando esse tipo de entretenimento. E segundo, né, que o poder público tem justamente percebido a necessidade de ampliar e democratizar, né, o acesso à leitura, à cultura, às artes em geral, né, o que é extremamente importante, né, levar literatura para todos os baianos de todos os cantos. Que bom. Quem quiser acompanhar seu trabalho, divulgue em sua rede social. Meu Instagram é meg_Eloise, Eloise com H. Divulgue também as redes sociais de vocês para quem quiser conhecer, contratar. Isso, a minha é @edu, né? Krieger é com KRI, se botar KRI o resto do nome já vai, Edu Krieger. E o meu é @Natália Voss. Eu achei que ele fosse falar o resto do Krieger, né? Só falou o comecinho. KRI, tá bom. Natália Voss.
O Voss é VOSS. Natália sem H, sem acento. Vocês deviam fazer agora no livre. Instagram juntos, né? Pra quem quisesse Pois contratar a dupla. mas a gente tem essa possibilidade de postar hoje em dia no Collab, né? Gente, E só aí- posta em collab aí agora. você duplica o alcance, então tá muito bom. Quando a gente divulgar aqui, a gente vai botar o collab também pra vocês. Tá? Por favor. Gente, o que é bom dura pouco. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas foi ótimo. Acho que aprendi muito. Você que está em casa também aprendeu muito. Foi super divertido e leve. Tinha alguém aqui que estava aqui, ai, tô nervosa. Nem doeu. Vai ser injeção. Você pensa que vai doer, acabou. Vamos encerrar com música. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Tá? Agradeço muito e vamos encerrar com música. A Satanás te convida, volta semana que vem com mais outro programa. Um beijo para você. Um beijo para Judson, para Jadson e para Clara e para Fernanda. Tem que agradecer os assessores, né? Sem eles a gente não é nada. Vamos falar sobre essa cultura do cancelamento que tá Pronto. rolando. Eu tô bloqueada, viu? Para algumas pessoas eu tô bloqueada. Matou um percevejo, é cancelado já. Eu também vou cancelar. Se comprar um cachorro em vez de adotar. Eu também vou cancelar. Não sabe onde é a capital do Amapá. Eu também vou cancelar. Por algum motivo lá vem o Neymar. Eu também vou cancelar. Se assar um pão de queijo e deixar ele queimar. Eu também vou cancelar. Quem não sabe, eu não sei mais nada. Eu também vou cancelar. Se canta a música e vai errar. Eu também tô cancelado. vou cancelar. E o plano abusivo do meu celular. Não consigo cancelar. Esse não dá. Seja quem for, Juliette, Ivete ou Fábio Porchat. Ai, errou. O tribunal da internet começa a apontar seu dedo. Não tenha medo, porque a sua hora também vai chegar. Mundo inteiro será cancelado e se me cancelar, faço o quê? Festejo, porque dá engajamento. Obrigado.